todos bem-vindos ao meu canal. Mais um dia que a chuva tá caindo aqui, pessoal. Aqui não tá tendo chuva assim constante não, mas tem chovido todos os dias e hoje amanheceu chovendo. Retirei aqui uma bacia que eu vou estar falando hoje para vocês. Eu não tenho feito vídeo falando sobre elas, mostrando elas de perto, né? Mostrando um pouquinho mais sobre elas. Eu vou falar também sobre o efeito da chuva no nosso substrato com o passar de vários dias chovendo, né, pessoal? Aí quem já tem experiência sabe como é, mas quem não sabe, tá chegando agora, tá começando, tem muita gente começando no cultivo de suculenta, graças a Deus, eu fico muito feliz em saber, né, que tem muita gente gostando, tem gente que tá fazendo a coleção, né, iniciando uma coleção agora, descobriu o meu canal agora, eu fico tão feliz, pessoal, quando eu vejo alguém comentando, né, que chegou agora, que eu falo que meu canal é um canal muito simples, eu não tenho grandes produções, né, pessoal, mas o que eu passo para vocês é o real, é a realidade de quem cuida de suculentas, com todas as belezas que elas nos trazem, mas também a gente tem muita perda. Eu também dou dicas de como evitar tantas perdas. As perdas são normais, como tudo na vida, não tem como a gente ficar garantir um cultivo. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês que vocês não vão perder nenhuma suculenta com as minhas dicas, vão perder, mas como sempre, né, pessoal, naturalmente a gente perde mesmo, mas vocês vão evitar muitas perdas, isso aí é com certeza, pessoal. Se vocês fizerem todas as dicas, desde o momento que você escolhe o seu vaso, faz os furos no seu vaso, faz uma drenagem boa, escolhe um bom substrato, ou monta um substrato seu, bem drenante, um substrato que não vai parar água, que não vai reter água por muito tempo, que a sua plantinha vai receber água o suficiente para se hidratar, mas ela não vai ficar encharcada. Então tudo isso soma para você ter um excelente resultado com elas. Algumas a gente vai perder, normal, a gente já tem que saber disso e aceitar, né, pessoal, que faz parte mesmo de qualquer cultivo. E olha só, pessoal, que coisa mais maravilhosa. Essa bacia, eu decidi hoje tirá-la da chuva, né? Hoje essa bacia foi retirada da chuva, porque já está extremamente encharcado, já molhou bastante, mas como vocês podem observar, pessoal, estava chovendo muito agora há pouco, a chuva agora está mais fininha. E olha como que tá o meu substrato, olha, não tem nada parado, tá molhado sim, né? Ele ainda tá encharcado por um período, ele vai escorrendo e daqui a pouco, mais tarde, ele já tá bem mais levinho e elas já não vão estar mais com excesso de água. Por isso eu resolvi tirar, pessoal, que aqui tem planta que eu nunca tive antes no meu cultivo, né? Começando aqui, ó, eu tenho uma Dark Vader que é muito linda, é uma das plantas que eu achava muito interessante e eu não tinha, né? Porque eu já tive uma coleção de suculentas antes, por muitos anos, depois eu vendi todas, que eu mudei, né, pessoal? Depois eu voltei para minha cidade novamente e comecei tudo do zero. Então, antes da minha coleção, eu já tinha várias, mas não tinha essas aqui específicas, essas aqui eu não tinha. Agora eu já tenho, né, pessoal? Essas aqui são suculentas que é a primeira vez que eu tenho elas na minha coleção. Essa aqui, vou falar o nome dela já para vocês, é uma suculenta que eu não sabia o nome, eu tenho duas delas, também não me lembro mais como eu consegui, pessoal, tem umas que eu nem sei, porque eu troco com bastante pessoas, às vezes eu ganho, eu também compro, então tem umas que eu não sei de onde vieram, mas é assim mesmo, né? Então essa, pessoal, tava assim, sabe aquela suculenta que você tem uma, tem duas e não sabe o nome? E há poucos dias agora, eu gravando meu vídeo, né, a minha amiga Kátia falou comigo que aquela suculenta, Joelma, tal, que tá na bacia tal, parece muito a paniculata. E eu fui pesquisar realmente, Kátia, é a paniculata. Você viu que estava em outro vaso, me parece, não lembro se foi esse vaso, que eu tenho duas. E realmente é ela, e agora eu já sei que é a paniculata, né? Ela é muito bonita, ela tem as folhas alongadas, muito bonitas, rosetas bem grandes, né? Uma coloração, ela é rosada, levemente rosada, um verde escuro. Então, eu não sabia qual era, agora eu já sei. Aqui do lado, pessoal, tem essa maravilhosa que eu quase perdi.
que é Echeveria alcachofra. Essa alcachofra, ela é igualzinho, pessoal, ela parece demais a alcachofra, realmente. Ela tem as bordinhas bem fininhas, totalmente voltadas assim para cima, né, para dentro, fechando uma roseta, fechando mesmo. E ela arrumou umas manchinhas muito esquisitas. Não era tão grave assim, que graças a Deus eu fui retirando as folhas dela e eu consegui fazer com que ela desenvolvesse e não era fungo. Se fosse fungo, ele ia continuar e eu tinha perdido ela, né? Ela tem crescido bastante esses dias, ela, mesmo na chuva, tomando bastante chuva. Desde o início, né, que começou a chuva, eu tô deixando ela lá. E aqui, como vocês podem ver, todas essas folhinhas mais claras do miolo são folhas novas. Ela deu um boom mesmo esses dias. Eu tô vendo também que ela tem aqui do outro lado, ela tem uma mudinha, acho que tem umas 2 mudinhas, olha lá. Então ela já tá deixando também algumas mudinhas para mim e eu, claro, já quando eu vi que ela tava com problema, eu dei folhinhas dela para um amigo e também peguei folhinhas dela e coloquei para brotar. As folhinhas que eu coloquei, tem acho que 2 ou 3 que estão com brotinhos novos também. Em outro vídeo eu mostro para vocês. Tá começando a brotar, então provavelmente umas 2 ou 3 eu vou conseguir mudas dela, né? Eu faço sempre isso e dou dicas para vocês sempre, pessoal. Toda vez que você tiver uma suculenta só, retira a folha e coloca para aumentar as mudinhas. Porque senão, se ela morrer, você fica sem nada, né? O ideal é você sempre fazer isso para já garantir. Se ela morrer, por exemplo, eu já vou continuar com as mudinhas que eu retirei, que estou fazendo dela. Ela é bem bonita, ela é fácil de pegar, pessoal. Rapidinho as folhinhas dela germinaram. E as folhas dela também soltam com muita facilidade, é muito fácil de retirar, não é igual aquelas que são muito resistentes, que quebram, e se quebrar não germina. Ela não, ela é bem facinha, a gente torce para um lado e para o outro, ela vai e solta com muita facilidade. Aqui, ó, desse lado, eu tenho essa patinha de rã, eu falo que, patinha de rã não, patinha de tartaruga, né? Eu não sei se é patinha de tartaruga ou se é de rã, pessoal, eu fico na dúvida com essa daqui, ó, porque eu acho que a de tartaruga é pintada, né? Eu acho que essa vai ser de rã, eu não tenho certeza. Mas só sei que é uma bonitinha, eu gosto demais do formato dela, todo onduladinho assim, ó. Depois que ela desenvolver mais, eu vou saber, né, se é de rã ou tartaruga. Mas eu quase certeza que de tartaruga não é, não. Porque ela não tem manchinhas, não tem pintinhas, é totalmente verde, né? E essa tem uma característica de dar muitas raízes no caule. Não adianta a gente tentar tirar, pessoal. Olha lá, ó, não sei se tá dando pra ver, tá? Tá vendo? Ela sempre fica assim. Todas que eu já conheci, todas têm essa cobertura de raízes no caule. Eu gostaria até de pedir para vocês que já tem dela, se a sua é diferente, se a sua não tem raiz no caule, porque todas que eu conheço na floricultura onde eu trabalho, todas que vêm é assim, vem com as raízes, o caule cheio de raízes, a gente pensa logo em decapitar e plantar, né, novamente, mas não é problema, ela sempre fica desse jeito mesmo. Aqui eu tenho 2 folhinhas também, que eu não tenho identificação. Às vezes eu pego de uma ou de outra, coloco para brotar. E essa nem no berçário eu pus, então não sei qual que é não. Esse daqui, o meu sedum Adolphe, que foi uma luta para desenvolver. Nossa, esse sedum, pessoal, eu acho que já deve ter quase 2 anos, se não tiver 2 anos, que eu comprei as mudinhas dele, bem pouquinha. Os outros sedums que eu comprei na mesma época que ele, eu já podei, já fiz bacia, já perdi bacia cheia dele, já comecei de novo e esse aqui continua garradinho, mesmo com as técnicas que eu ando fazendo, que você sabe que eu podo caule, eu torço folhas, né? Eu coloco folha para brotar, para ter 3 formas aí de ter muda mais rapidamente, encher vaso mais rapidamente, que eu faço sempre essas 3 técnicas, né? Eu podo,
Aí brota, eu torço a folha e brota. E também eu tiro as folhinhas e ponho para germinar. São 3 formas de aumentar as suculentas mais rapidamente. Eu sempre faço isso e com esse daqui, nosso Deus, ele tá difícil de render. Mas pelo menos agora ele deu uma desenvolvida assim com aparência de mais saudável. Ele estava muito manchado, totalmente manchadinho. Meio desbotado mesmo, com aparência de planta que está, né, com problema realmente, e ele deu uma clareada nas folhas, né? Parece que está indo bem. Ele é até resistente para a chuva, ele não é muito chato para a chuva não. Pode acontecer em excesso, o substrato está muito encharcado, encher umas folhinhas, elas ficam muito cheias de água, né? E às vezes elas caem amareladas. Pode acontecer, né? Mas ele, nesse substrato aqui pelo menos, eu não tenho visto isso não. Ele tá super bem. Mas como eu falei para vocês, eu vou retirar hoje essa. Uma chuva ou outra, ele vai ficar sem receber. Não vai ficar por muitos dias não. Porque outra coisa, quando a gente tira da chuva e deixa no local que tem telhado em cima, a gente sabe que corre o risco delas estiolarem, né? E eu não quero isso. Vou colocá-las na borda da minha varanda, vou deixar poucos dias com observação, igual eu mostrei para vocês que eu ia fazer com a minha goiabinha. Eu coloquei a goiabinha lá, pessoal, não deu certo. A goiabinha, no tempo, ela tá com as folhas voltadas para cima. Quando eu coloquei na varanda, foi 2 dias só, suficiente. Elas abaixaram as folhas, ficaram achatadas na floreira. Eu não tive tempo no dia de gravar para vocês, eu ia mostrar para vocês, seria muito importante isso, né? Mas no dia não deu mesmo, já fui pegando ela, pondo para fora e não tive tempo de mostrar. Ela já voltou agora. Tá novamente com a cor forte e também com as pontas das folhas voltadas para cima. Mas é muito feio, pessoal. A gente coloca na sombra, elas abaixam as folhas, igual essa aqui, ó. Ela tá para cima. Aí ela começa a achatar, como se ela estivesse deitando. Ela deita todas as folhas. Se ficar muitos dias, o miolo começa a subir. Esse miolo aqui, ó, vai subindo, buscando a luz. É o estiolamento. Ela parece, eu acho assim, até engraçado, que parece que elas estão voando, né? Em direção à luz, porque parece que elas jogam como se fossem as asas para trás e embicam o miolo e elas viram para frente. Eu acho assim, é muito interessante a natureza, como que a natureza consegue buscar o próprio socorro delas, né, pessoal? E as plantas fazem isso muito bem. Elas abaixam, viu, echeveria com as folhas achatadinhas para baixo, pessoal, corre com elas. Porque o ideal é assim, ó, pontilhadas para cima. Isso é uma roseta saudável, perfeita, ela tá compacta, com as folhas voltadas para cima. Se abaixar aqui, ó, fica plana, ela fica plana, já é o primeiro sinal que ela vai começar a puxar o miolinho para cima. É muito interessante, só que é um prejuízo sem tamanho, porque depois que faz isso, você tem que fazer decapitação, não tem outra escolha, senão não vai ter planta bonita de novo, né? Aí estiola, fica feia, as folhas vão ficando umas longe das outras e não dá certo. Então, pessoal, outra coisa que eu falei para vocês no início do vídeo aí, que eu ia mostrar para vocês as causas de chuva constantes nos seus vasos, é o substrato baixar. Isso é normal, pessoal, olha só, o substrato vai baixando, às vezes eles abaixam tanto que fica assim, ó, a planta fica elevada. Eu tenho olhado ali vários vasos, o meu tá assim, ó, a planta tá no alto, aí fica um torrão assim, ó. Onde a planta tá, que ela protege, que a água cai aqui, ela fica alta debaixo dela, dá aquele relevo, e aqui, ó, fica fundo, bem do lado. Aí vai aplanando toda a parte que fica livre do vaso, assim, ó, fica fundo e somente debaixo das rosetas aquela parte elevada. Isso é porque a chuva vai tirando o substrato, vai compactando o seu substrato. E toda vez, o ano passado eu fiz vídeo mostrando, né, que eu completei os meus vasos todos depois da chuvarada. Início de outono eu faço sempre isso. Quando eu não troco o substrato, eu acrescento substrato, porque depois da chuva
o resultado é esse. É o substrato mais compacto. Ele não fica tijolado, que como vocês sabem, o meu substrato tem partículas desse tamanho aqui, ó, de carvão, é nele todo. Então, esse daqui não tem como compactar e virar tijolo, não. Mas ele fica baixo, né? E fica mais firme. Aí a gente mistura ele, dá uma mexida, acrescenta um novo substrato, com mais adubação. E aí começa um novo ciclo, né, pessoal? Todos os anos a mesma coisa. No inverno, aquelas que estão mais lentamente o crescimento, elas vão desenvolver no outono, na primavera e verão, elas vão crescer mais no outono e inverno, né? E tem aquelas que cresceram muito na primavera e no verão, que vão estar em dormência, né? Algumas regiões acontecem mesmo as dormências. Aqui na minha região não vejo tanta dormência assim não, mas dá para perceber algumas modificações, alguma que fica um pouquinho mais lento, mas elas já cresceram muito, então elas já vão agora ganhar coloração. Então é o período da gente ver as nossas suculentas mais coloridas, a gente tem um pouquinho de paz, porque elas não vão ficar apodrecendo tanto, né? No inverno é a época que a gente mais curte, eu falo sempre isso, né? A gente mais curte as colorações intensas, o frio faz isso, elas ganham cores muito bonitas, e ali a gente vai mantendo elas um pouquinho mais com tranquilidade, né, pessoal? Até chegar novamente primavera e verão, onde tem aquelas outras que vão crescer, as echevérias vão dar esse boom maravilhoso, né? Crescer bem para ficar bonitas. Então, cada estação tem sua beleza. A gente tem que saber, aí vai driblando, né, pessoal? Da melhor maneira possível, a gente vai driblando, fazendo as coisas corretas, buscando informações sempre para ter suculentas bonitas, suculentas saudáveis, né? E compartilhando sempre mudinhas, pessoal. Falo sempre isso. Vamos dividir nossas suculentas com nossos amigos. Vamos dar mudinhas, porque quando acontece da gente perder uma, os nossos amigos tendo, é a mesma coisa da gente ter. Tem pessoas que às vezes não gostam, né? De ficar dividindo, falar assim, ah, não, mas eu comprei caro, eu não vou dar, e eu penso diferente. Eu posso comprar uma suculenta lá, que ela seja cara, mas aí eu tiro uma mudinha sim, se eu tiver a mais, e vou dar sim, vou trocar com alguém sim, porque é uma forma da gente garantir um ciclo ali, ó. A gente tá tendo sempre as nossas suculentas. A minha morreu, você tem ela ainda? Tem, eu pego. E isso já aconteceu muito comigo. Então a gente precisa mesmo dividir com alguém, né, pra gente ter sempre um lugar, né, pessoal, uma pessoa que a gente pode contar pra gente ter as nossas suculentas sempre bonitas. Se a pessoa não tiver, a gente tendo, a gente passa para o outro, né? Uma pessoa chega aqui, por exemplo, aí eu não tenho o Adolphe, mas eu perdi. Eu posso muito bem tirar uma rosetinha dessa e passar pra pessoa. A pessoa vai cuidar e vai ter também o seu Sedum Adolphe. Então é assim que faz. Essa aqui mesmo, tirei folha. Então a gente tira folha. Quando a gente não tem muda, a gente tira folha e multiplica. E assim a gente vai tendo o nosso cultivo prazeroso. Cultivar suculenta é muito gostoso, muito agradável. Tem pessoas que cultivam para a venda, tem pessoas que cultivam, né, só mesmo para o prazer de estar cultivando, de ter plantas bonitas, de poder presentear alguém. Eu gosto sempre de observar o quanto que as pessoas ficam felizes quando você dá uma suculenta, né? Quem gosta, recebe uma suculenta ali, ó, nossa, mas fica numa felicidade. É muito gostoso ver pessoas felizes, né, pessoal? E eu fico muito feliz aqui diariamente mostrando as minhas suculentas para vocês, podendo dar algumas dicas que para alguns pode ser interessante, porque está começando, né? E tem muitas pessoas que gostam de ver também, simplesmente porque gostam de ficar vendo suculentas, porque é muito gostoso de ficar observando essas gorduchinhas de perto, né? Elas são muito bonitas e acho que o formato, essas folhinhas gordas que fazem a gente ficar tão hipnotizados por elas, né? E elas são realmente, cada uma um formato, cada uma de uma cor. Então isso é muito bonito. São plantas que realmente cativam a gente e fazem a gente muito feliz, né, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu agora vou colocar a minha ali na varanda. Vou deixar ali por uns dias, observando. Depois eu volto, falo para vocês. Vou comprar mais substrato.
depois que passar um pouco mais a chuva, eu vou estar acrescentando, né, substrato novo, vou estar remodulando também, às vezes desgasta, fica feia, a gente troca também, faz uma mudança. Essas suculentas mesmo aqui nessa bacia estão todas mesmo que as cores são muito parecidas, então o contraste aqui está sendo só do Adolphe. Depois eu quero fazer uma mudança aqui, uma reorganizada nessa bacia, talvez chegar essa pra cá, colocar um verde claro aqui no meio, né, pessoal? Faz parte da decoração também. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.